você que está sintonizado com a gente, conectado no YouTube do Tabuleiro. Nós já estamos no ar com o primeiro tabuleiro aqui do mês, da semana. Você pode continuar conectado com a gente aqui pelo nosso canal do YouTube. Já aproveita e se inscreve aqui para ficar sempre acompanhando todo o podcast, todo o episódio que a gente vai ter toda segunda-feira às 18 horas. 18 horas em Manaus. Já está comigo aqui na mesa do tabuleiro Rafaela Torres, Vitor Savino e Brian Douzani. Muito boa noite, Rafaela. Vou começar pela minha amiga Rafaela Torres. É um prazer imenso estar aqui, né, no programa, iniciando, colocando esse projeto, né, para aparecer e que as pessoas realmente possam acompanhar. Já aproveitam para seguir, né, o YouTube e também acompanhar nossas redes sociais, porque todas as informações você também vai encontrar lá. E também dizer que é um prazer imenso estar dividindo essa bancada com a Gabi, com o Brian e com o Savino. E é uma responsabilidade trazer uma análise, trazer a nossa visão política diante de todo esse cenário político, de todas essas movimentações políticas, e estamos aqui com essa missão de levar aí para você que nos assiste esse olhar dos bastidores e também para que você entenda o que a política quer dizer nos detalhes. Vitor Savino, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Gabi. Muito obrigado, Braia, também aqui pela oportunidade. Rafaela, boa noite a vocês todos que compõem essa bancada. Boa noite a você que acompanha aí o tabuleiro aí da sua casa, do YouTube, no carro, não sei onde você tá vendo, né? Essa Manaus agora é horário de trânsito, tenho certeza que tem alguém aí também que tá no meio do trânsito. Muito obrigado por estar aqui nos assistindo. Como meus colegas muito bem falaram aqui, é um privilégio poder estar aqui compartilhando dessa bancada com gente tão dedicada a entender o que é a política do nosso Amazonas e também nacional, por que não, né, Gabi? Então, muito boa noite, é um prazer estar aqui. Brian Douzani, bem-vindo, muito boa noite para você. Muito boa noite, Gabi, boa noite a Rafaela, ao Savino e a você que resolveu tirar um tempinho, né, para sintonizar aqui no nosso YouTube do Tabuleiro, esse projeto novo com queridos amigos que também estão aí na luta diária da cobertura política, da análise, do bastidor. Peço já a você que siga as nossas redes sociais e siga individualmente, né, a gente no Instagram. Você que veio pelo meu Instagram, pelo da Rafaela, pelo do Savino, pelo da Gabi, vai ser um grande prazer estar nesse projeto aqui, nós quatro, e certamente vamos falar de muita coisa envolvendo a política amazonense, Gabi. Brian, você falou uma coisa legal, né? As pessoas já podem se inscrever, já podem acompanhar a gente. E quando a gente soltou o vídeo mais cedo sobre o tabuleiro, com as nossas falas, explicando tudinho, ainda tinha gente com dúvida perguntando o que era o tabuleiro. E o tabuleiro é justamente isso, né, Rafa? É trazer essa política de uma forma nova e desmistificar essa política. Porque muita gente, quando ouve falar de política, pensa que é uma coisa distante, pensa que não é um assunto para eles, entendeu? Exatamente. Entender, né? Pensa que é uma coisa complicada, mas não. A gente está aqui para mostrar que é uma coisa leve, né? Que dá para fazer política de uma forma tranquila e explicar para quem está lá no interior o que é a política. Sem dúvida alguma. Eu acho que se a gente pudesse traduzir em algumas palavras esse projeto, eu acho que seria a combinação, e a gente falou isso nos bastidores, né? Daquela irreverência, Gabi, Savina e Rafaela, da rede social, que nós todos estamos, aquela linguagem direta, aquela linguagem mais, em algum momento, irônica, caricata, irreverente, vamos colocar dessa forma. Mas que não quer dizer bagunça. Mas não quer dizer bagunça, ao mesmo tempo tem que ter a seriedade de apurar os fatos, né? A gente vive de credibilidade, a gente vive do nosso nome no mercado, né? E, evidentemente, quem está nos acompanhando aqui, de certa forma, de alguma forma, conhece o nosso trabalho. Então, o tabuleiro, ele traz justamente, Rafael, acho que tu concorda comigo, essa irreverência da rede social. E também são pontos que a gente aborda nas nossas redes sociais, a nossa atenção, como eu digo para todos aqui, que a gente acorda com o objetivo que é entender o que está acontecendo no jogo. Quem está fechado com quem saiu do lado de quem para onde essa pessoa está indo. É a movimentação política, às vezes uma foto postada, às vezes um vídeo em que a pessoa não aparece. Isso politicamente tem uma mensagem, e eu acredito que esse programa ele vai ser
a extensão do nosso Instagram, porque no Instagram nós trazemos esse olhar, nós trazemos, olha, vocês perceberam que no vídeo dessa pré-candidata o fulano e o ciclano não estavam? Vocês perceberam que o fulano só apenas ele falou e os outros não falaram? Qual Por que o não significado falaram? disso? Qual é o né? significado? Qual é o Então, movimento no tabuleiro, qual é o né? Como que as do peças tabuleiro. estão se mexendo ali? Até porque você aceitando ou não, você gostando ou não, a política é um jogo. Né? Então, às vezes, em alguns momentos você vai acabar ouvindo algumas verdades que talvez não lhe agrade e talvez você vai escutar muitas coisas que você se identifique com a nossa forma de pensar. É por isso que temos 4 pessoas aqui nessa bancada, 4 formas de pensar e muitas somos semelhantes e entendemos como é que esse jogo funciona, mas somos pessoas distintas. Então, eu acredito que o nosso alcance, ele tende a aumentar porque várias pessoas podem se identificar com o programa O Tabuleiro. É verdade. Agora, Savino, ainda esclarecendo sobre o que é o Tabuleiro, é um programa, como a Rafaela falou, completamente independente, e a nossa rede social ganhando agora voz para mais pessoas, né? Agora juntos, entrando nesse projeto para levar informação com credibilidade e com política. A gente resolveu se unir juntos para fazer isso para as pessoas, né? Exatamente, eu acho que só tende a somar. Eu acho que todo mundo aqui já tem um trabalho na sua rede social, né? Já faz isso de alguma forma, e eu acho que parte da ideia de que por que não unir, né? Como a Rafaela bem falou, a gente faz aquela informação ali no Instagram, mas eu acho que aqui é a forma de trazer algo mais detalhado, porque muitas das vezes no Instagram a gente tenta limitar as coisas a um vídeo ali de 2 minutos, 3 minutos no máximo, por conta de que a rede social não entrega mais que isso. Mas no YouTube a gente vai ter um pouco mais de tempo para analisar como as coisas estão acontecendo, como que o tabuleiro político está se movimentando, e a gente só tem a somar com a política amazonense e, claro, com a informação, com a notícia. E é isso, então, vamos começar, né não? Vamos lá, tem muita coisa pra gente falar aqui, e a gente começa falando sobre PL, né, que tá dividindo opiniões ali, tá trazendo vários comentários, a gente vai trazer um pouquinho pra vocês sobre isso. O deputado estadual delegado Péricles afirmou que distanciamento político em relação à pré-candidata do partido ao governo do Amazonas, Maria do Carmo, não foi provocado por um fato isolado. Vocês devem ter acompanhado aí algumas situações envolvendo o PL, envolvendo também o Péricles e a professora Maria do Carmo. E aí o Péricles disse que esse distanciamento foi provocado por uma sucessão de episódios que desgastaram a relação entre os dois desde o início. Ele revelou que não era convidado pela professora para as agendas no interior do Amazonas e que em algumas ocasiões também precisou pedir para participar de viagens, um parlamentar pedindo para participar de viagens. Ele também afirmou que está sendo um dos deputados mais votados, ali foi, né, um dos deputados mais votados na região do Juruá, mas sequer recebeu um convite direto da professora Maria do Carmo. E aí eu queria que a gente chamasse o vídeo dele falando sobre isso, Richard. Tem aí o vídeo dele já na linha pra gente? Ele comentando sobre esse assunto, trazendo, e depois os meninos vão comentar? Já? Pode soltar? Nós temos nossa candidata da direita, que é a Maria do Carmo. Quem é o candidato, o maior adversário aqui? É quem é de esquerda, porque o nosso principal objetivo é tirar a esquerda do poder. O candidato do Lula, no caso. Do Lula. Quem é? Senador Omar. Eu sou o único parlamentar até hoje, das últimas semanas, últimos meses, que falou algo do senador Omar. Fiz críticas a ele em 2 oportunidades. Quando ele mentiu, que ele disse que o Bolsonaro nunca tinha entregue apartamentos, imóveis aqui no Amazonas, e eu mostrei que eu estava presente, que o Bolsonaro veio aqui e entregou 500 apartamentos lá de Santa Teofina. E quando ele fez uma lambança lá numa delegacia, sem entender nada do que estava falando, eu faço críticas. Por quê? Porque eu entendo que ele é de esquerda, e o nosso principal objetivo é tirar a esquerda do poder, seja a nível nacional, seja a nível estadual. Quem é o outro pré-candidato, seja ao governo ou qualquer outro cargo que faz isso? Ninguém está vendo. E o principal é tirar a esquerda do poder. Então, não vamos falar, nós precisamos ter coerência. Então, está tendo muita inconsistência em determinados posicionamentos de pessoas, inclusive em partidos da direita. Eu vou começar essa análise com o Savino. A gente viu ali que ele falou sobre a questão da coerência, né? Sim. E algumas pessoas já vieram relatar para mim que falta uma coerência dentro ali da professora Maria do Carmo, dentro do grupo político que ela está integrando, e o deputado falou exatamente isso, nessa questão de que ele não vê a pré-candidata citar diretamente o nome do também pré-candidato Omar Aziz nas agendas. E aí ele falou sobre essa questão também desse distanciamento. Falou, inclusive, no podcast, que é aqui do Amazonas também. E aí a gente precisa entender por que isso está acontecendo, né? Já que ele é um deputado que tem mandato, é um deputado que tem votos, por que não foi convidado
para ir para as agendas, teve que se convidar. É um tanto estranho isso, né, Savino? Eu acho, né, Gabi, que nessa fala, Gabi, Rafaela e Braia, nessa fala do delegado Péricles, tem diversas camadas, né? Eu vou analisar aqui algumas e vou passar, né, para os meus colegas analisarem aqui. Mas a primeira coisa é que ele fala que ele não foi convidado para nenhum evento, que não houve, pela parte da pré-candidata, a iniciativa de ter um relacionamento com o deputado. E aí muitas pessoas vão comentar o seguinte: é o alecrim dourado, o deputado quer que fique o tempo todo adulando ele. Tem quem pense dessa forma. Mas, do ponto de vista político, a gente tem que entender que a pré-candidata Maria do Carmo, ela não exerce, ou não exerceu até então, até o momento, nenhum cargo eletivo. Ela não tem nenhum cargo eletivo. Logo, ela tem a responsabilidade, sim, de agregar, de ir atrás de pessoas que têm votos para conseguir votos para quem? Para si. Então, é óbvio que ela tem que fazer o mínimo de convidar um deputado, de estar mais próximo do deputado que tem voto também, sim, dentro do partido. É muito complicado quando uma pré-candidata não agrega, né? Não consegue agregar com seus pares, com seus próprios correligionários. Fica muito complicada a situação dela. A outra fala do deputado também é justamente sobre essa questão do Omar Aziz. A gente tem uma candidata da direita, né, que não fala no nome do Omar Aziz. A gente não entende por que disso, né? É uma candidata da direita, todo mundo sabe. Ela é a candidata, assim, do Flávio Bolsonaro. Ela encabeça o bolsonarismo aqui na capital e no estado do Amazonas. E a gente tem, do outro lado, né, o antagonista dela, que é quem? O senador Omar Aziz, que é pré-candidato ao governo, que é o candidato do atual presidente Lula, né? É a esquerda e a direita. No Brasil inteiro, a esquerda e a direita se degladiam. Aqui no Amazonas parece que ninguém fala do candidato da direita, né? E também tem um ponto, já entrando aqui no assunto, no Pode debate, é que o que eu percebo dentro do próprio PL, e as pessoas falam assim, nossa, agora vocês decidiram falar do PL. Não é o PL em si. É porque soa estranho politicamente um partido ser tão desorganizado, tendo em vista que é praticamente o único partido em que carrega uma bandeira, onde todos surfam nessa bandeira. Então, como é que pode ser dessa forma? E um fato em relação à pré-candidata, a professora Maria do Carmo, é que não existe muito da parte dela prestígio, desde que seja apenas o Salazar. O Salazar está em todas as agendas com a professora. Porque ela depende, querendo ou não, da evidência um pouco do Salazar. E aí, deputados com mandato, né? Tem ali o Péricles, tem a Débora Menezes, tem o Cabo Maciel. E eu ouvi, né? Eu posso dizer de 2 dentro do partido, que eles falaram, eles chamam a gente para essas viagens, mas assim, você percebe que eles estão tentando só ocupar uma vaga que ficou dentro do avião. Não existe uma programação, ela não leva em consideração o seguinte, poxa, esses deputados também têm as suas agendas. Eles também têm as suas bases que eles precisam dar essa assistência. E eles também têm as agendas deles. E aí, do nada, ela liga à noite e diz assim, o avião vai sair amanhã de manhã, bora? E aí, tem deputados que se levantam e falam assim, olha, professora, não dá, porque eu já estou agendado para ir amanhã. Então, em cima da hora. A Maria do Carmo, ela se levanta como uma gestora, mas ela não é líder. É totalmente diferente. E esse é um problema que o PL, hoje, na figura da Maria do Carmo como a pré-candidata, enfrenta. Porque eles tratam os deputados, os parlamentares que possuem uma cadeira, como se fossem funcionários. E a Maria do Carmo precisa entender que ela não está na FAMetro. É uma outra situação e é diferente como a banda toca dentro da política. E dizem que convite feito em cima da hora quando a pessoa não quer convidar, né, Brian Dolzani? É aquele convite só pra dizer que tá chamando. Que nem ajuda, quem oferece porque a pessoa não consegue se organizar. Não, na verdade, o que a gente acompanha há cerca de 1 ano é que a professora Maria do Carmo tem, e falo tem no verbo presente, né? Muita dificuldade interna dentro do PL. Com os parlamentares, precisou muito esforço interno de uma série de personagens para ela começar a conversar com os vereadores, né? Eu lembro até, estava relembrando outro dia numa conversa, Rafaela, Savino e Gabi, ano passado, por volta ainda do meio do ano, o vereador de Manaus, Coronel Rosses, concedeu uma entrevista dizendo que a professora Maria do Carmo ainda não tinha o chamado para conversar. E eu achei aquilo muito estranho, eu acho que já era maio, era junho, né? Uma pré-candidata e tal.
o vereador da cidade dizendo que ela ainda não tinha chamado, né, um mandatário para conversar, eu achei aquilo muito estranho. Eu publiquei o vídeo, o corte, olha, daquele meu jeito, né, que você já conhece da rede social. Olha, a professora Maria do Carmo, o vereador de Manaus, Coronel Rossi, diz que pré-candidato do PL ainda não chamou para conversar. 2 dias depois, eles tiraram uma foto tomando um café. Eu lembro. Eu até brinquei que a gente fica feliz, né, Rafaela, quando a gente contribui com a amizade, né, de certos personagens políticos. Então, veja o esforço que foi para ela conversar com um vereador de mandato, um mandatário do partido. Teve que a mídia, a imprensa, publicar isso, né? Então, nós acompanhamos essa dificuldade de articulação com os vereadores, Rosses, Carpê, o próprio Raif, né? E com os deputados, hoje, por exemplo, ela não tem relação com nenhum dos 3. Essa que é a verdade, o Cabo Maciel, a Débora e o Péricles, né? E o Péricles, mais recentemente, apenas, me parece, resolveu externalizar uma coisa que todo mundo que é de bastidor conhece, que é uma certa inabilidade da professora Maria do Carmo, que está com muitas dificuldades, fazendo aqui, Gabi, uma rápida digressão. A professora Maria do Carmo, informação que eu obtive ontem, está com muita dificuldade de encontrar um vice, por exemplo. Exatamente. Estão absolutamente perdidos nessa pauta do vice. Tem gente que defende que seja um terrivelmente evangélico. Olha só, tem até, vocês imaginam um vereador aí que pode ser vice? Sim, né? sim. Vai ser bizarra essa chapa. É o Labubu? Isso. Aí tem o Chico Preto. Eu até falei que vai ser muito engraçado essa, porque o Chico não fala do Davi Almeida, a Maria do Carmo não fala do Omar. Então vai ser perfeito. E tem alguém que defenda um quadro técnico, né? Segundo a informação é que é nacional, que é um quadro técnico da área da saúde, por exemplo. Estão absolutamente perdidos. Quem seria? E tudo tem que se resolver até o dia 4. Perdidos completamente. A gente nota isso desde esse convite que não aconteceu, até mesmo aos vídeos dela que falta parlamentares que têm mandatos, inclusive. É um dos nossos próximos temas, né? Na sexta-feira, o presidente do PL aqui do Amazonas, o Alfredo Nascimento, que é pré-candidato a deputado federal, postou um vídeo dizendo, mostrando, dando a entender que o PL estava completamente unido, mas algumas pessoas, inclusive a gente, sentiu falta de outros parlamentares, como, por exemplo, Débora Menezes, como, por exemplo, Cabo Maciel, que a gente acabou de falar, Rosses e Péricles, que são irmãos. Então, assim, antes da gente falar, eu queria que você soltasse o vídeo deles pra gente também, Richard, só mostrando um pouquinho desse vídeo aí que ela soltou, que o Alfredo soltou, na sexta-feira, que chamou a atenção no final de semana. O Amazonas esperou por esse momento durante muito tempo. Chegou a hora de transformar a esperança em realidade. A mudança começa agora de verdade. Como presidente do PL Amazonas, convido você para a nossa convenção estadual. É lá que vamos oficializar a professora Maria do Carmo como candidata ao governo do estado e o capitão Alberto Neto como candidato ao Senado. Agora é oficial e fim de papo. No dia 4 de agosto, às 19 horas, no Silas Festas e Convenções, estaremos juntos, reafirmando o compromisso com o Amazonas mais forte, mais seguro e com mais oportunidades. Fala, meus considerados. Bora pra cima que dia 4 de agosto vai ser daquele jeitão. Tamo junto. Bora pra cima, PL! O Amazonas esperou por esse momento durante muito tempo. Olha só, como Chegou vocês a puderam hora de perceber ali, transformar ó, tem algumas em pessoas realidade. que realmente têm mandato, né? Tem Sargento Salazar, tem Capitão Alberto Neto, mas quando você é líder, as pessoas fazem questão de estar ao seu lado. Elas compram a sua campanha, elas compram a sua ideia, e a gente não está percebendo isso de fato, na professora Maria do Carmo, que segue como pré-candidata, né? E esse vídeo aí já foi o anúncio ali, já da convenção deles, que deve acontecer no dia 4 de agosto, mostrando que tá tudo certo, e fim de papo, como disse ali Alfredo Nascimento. Mas eu acredito que ainda tem muita coisa acontecendo nos bastidores, viu, Rafaela? Porque faltaram nomes de peso também. Olha, nomes que têm votos. Eu, enquanto alguém que estaria ali compondo a chapa do PL, me colocando como candidata, vendo esse vídeo, eu entenderia o seguinte. Quando o Alfredo Nascimento, presidente do PL, fala, ok, hierarquia, começa com o presidente, né? Falou a pré-candidata, primeiramente começou a pré-candidata, depois o presidente e depois Alberto Neto, que ele sim é a figura mais forte da direita aqui no nosso estado, não é a professora Maria do Carmo. E isso, todos nós estamos bem, né, entendidos sobre isso. E ele falou, e aí o que me chamou a atenção foi o Salazar falar.
E aí eu faço uma outra pergunta. Os outros pré-candidatos sem mandato, a gente até entende como eles são, né, vistos dentro desse contexto, mas parlamentares, vereadores de mandato, ver aquela situação, eu, no mínimo, iria entender o recado. Você não tem o peso que você acha que tem aqui dentro. Então, diante, né, de uma líder, eu acho que ali teria que falar apenas a pré-candidata, o próprio Alfredo e o Alberto Neto apenas. E colocar Salazar ali, isso mostra que a professora Maria do Carmo, está totalmente dependente de Sargento Salazar. E uma vez que você grava um vídeo para tentar explicar que tá tudo bem, já mostra que não tem nada muito bem. A contar das ausências, né? Faltou Raif Matos, que é um vereador de mandato, que é um vereador que já foi reeleito, que também tem votos, querendo ou não. Então, assim, quando você mostra querendo trazer autoridade em cima de um vídeo, dá a entender que não existe autoridade nenhuma, né, Brian? Na verdade, a gente tem que lembrar que esse vídeo, ele é produto de uma crise, né? É a tentativa da Maria do Carmo de responder à crise do bastidor que estava rodando, que ela poderia abandonar para a candidatura. Tanto que o Alfredo fala, né? Agora sim, é oficial. Fim de papo, mas assim, né? agora convenhamos, você Então fazer, foi feito às pressas. você fazer Parece vídeo, que foi feito às pressas. mas para fazer com esse gato pingado era melhor não ter feito, porque ficou vergonhoso. Sim. Mostrou que não tem essa força, mostrou que não existe união, mostrou o que a gente tá falando. Mas não tem o autoridade, PL, né? eu acho que o PL, ele enfrenta um sintoma nacional também. Sim. Não é algo, o pessoal fala assim, eles só querem falar... Não é que quer falar do PL do Tá, o Amazonas. Brasil inteiro, É o assim. Brasil inteiro. É. A gente vê o Flávio Bolsonaro, né... Brigando com a Dançando Michelle. funk no lançamento ali de comunicação. mas aí também. eu digo, brigou com a madrasta, Sim. né? Nem eles mais se suportam. Os E Bolsonaro ela não comenta mesmo, ela Exatamente. deixa isso público, ela comenta em publicações. Exatamente. Então, assim, o PL hoje vive um sintoma nacional de um racha, assim, absurdo. A verdade é essa. E aqui no Amazonas não é diferente. Realmente, como a Rafaela falou da questão do Sargento Salazar, eu acho que a professora Maria do Carmo tá apostando muito na questão do Sargento Salazar, que é alguém que tem uma visibilidade absurda, sejamos justos, não tem como negar isso. Sim. Mas... todavia, entretanto, a gente não sabe se tem a capacidade de transferência de voto Exato. que está se acreditando que possa ter. É uma incógnita. É uma incógnita. E também Era isso que eu parece ia falar outro também. ponto sobre as viagens que ela chama de última hora. Esse vídeo soa como um vídeo de última hora e correndo, porque talvez não tenha de fato um problema, mas talvez a deputada Débora Menezes não podia estar presente naquele horário porque ela devia estar em outra agenda. E cada um está correndo atrás do seu, isso é fato. Exato. O Raif também e vários outros. Então, assim, isso mostra que eles estavam tão apressados para gravar esse vídeo que não casou muito ali. Foi um vídeo, como você disse, Brian, é um vídeo fruto de uma crise, né? Não, eu diria o Romero Jucá para estancar a sangria, né? Uma expressão antiga da política. Época da Lava Jato. Isso, o pessoal vai lembrar. Isso aí foi para estancar a sangria, não tenha dúvida. E o mais interessante, pra gente, de certa forma, fechar esse tema, Gabi, é que a professora Maria do Carmo segue em silêncio sobre a principal questão. Por que ela não fala nada do Omar? Por que grande parte dos personagens que a rodeia não falam nada do senador Omar, não citam o nome dele, né? Então, Brian, mas a professora gravou um vídeo sobre a cidade universitária e ela não citou o nome dele. Então, assim, Muitas fugas, isso né? não é uma implicância, isso é um dado objetivo da realidade. E que é fácil de resolver, né, Brian? É fácil de Só resolver. falar. É só falar, Omar Aziz fez isso. Eu penso isso. Foi governador isso. e não fez. Exatamente. Então, assim, não sei o que é. E ela, evidentemente, no momento em que ela continua fugindo da questão e até, às vezes, ataca a imprensa para fugir da questão, ela só aumenta o rumor. É um acordo de silêncio? É um pacto pelo segundo turno? É o que exatamente? É muito esquisito. É muito esquisito. E vou além, para encerrar. Esse silêncio da direita permite que outros personagens do mundo político assumam esse antagonismo ao senador Omar Aziz, né? Então o Péricles falou, por exemplo, que só ele que está falando do Omar, é verdade. E, por exemplo, o governador Roberto Cidade e o pré-candidato e ex-governador Wilson Lima resolveram, de certa forma, assumir essa demanda, esse protagonismo. Esse É um protagonismo antagonismo que vira protagonismo. que era para ser da direita. Sim. Sim ou não? Era Sim. para ser Concordo. direita. Então, parabéns para a direita aí, encabeçada a professora Maria do Carmo,
que permitiu que isso aconteça. Isso é graças à inércia, né, da direita do PL Amazonas. Na política não existe espaço vago, né? Exatamente. E é realmente triste e complicado olhar para essa questão da direita a nível nacional, realmente. O Flávio não tem aquela força toda de chamar as pessoas para um vídeo, de chamar as pessoas para fazerem parte da campanha. Quando tenta criticar o Lula, só sabe dizer que o Lula não fez, o Lula não fez, o Lula não fez. Beleza, mas e aí, o que você pretende fazer para mudar esse quadro? Não há aquela questão de... são pessoas diferentes, né? O Flávio e o próprio Bolsonaro. Mas, assim, não há um protagonismo dentro do nome do Flávio para chamar o brasileiro a dizer assim, eu vou votar nesse cara, porque ele vai me representar, ele pode ser o próximo presidente. Não há, infelizmente, a nível nacional, e a gente está vendo isso todos os dias também aqui no Amazonas com a pré-candidata do PL, a professora Maria do Carmo. E só para já te passar, isso aqui são fatos, tá? São fatos. Exatamente. Essa hora a gente já é comunista. Na Austrália, né? Então, são fatos, tá? São fatos. E para finalizar, como muitos gostam de comentar nas nossas publicações, principalmente na minha, que eles botam dito isto, fulaninha, vai ser isso, né? E eu finalizo dizendo o seguinte, dito isto, não é um bom caminho para a galera da Maria do Carmo que está assistindo o programa. Não permitam mais que Maria do Carmo ataque a imprensa. Sabe, porque quando ela ataca, ela está querendo dizer o seguinte, eu ataco aquilo que não faço, mas ela faz. Então, eu acho engraçado quando ela grava um vídeo dando uma importância à imprensa onde ela deveria estar dando importância a Omar Aziz, por exemplo, a Davi Almeida, por exemplo. A Roberta Cidade ela já ataca todo dia, então ela já está dando a devida importância, né, para o candidato. Então, Maria do Carmo deveria olhar mais para os seus pares e ao invés de estar falando da imprensa e falando, blogueiros, a milícia da fake news, a milícia digital, porque se for para a gente falar de blogueiros, também existem blogueiros do seu lado também. E a gente sabe em quais condições, né, são. Então, assim, eu fiquei entaladíssima com esse posicionamento de Maria do Carmo. Também fiquei. Né? Isso ultrapassa a ideologia, isso ultrapassa a bandeira e se entra numa questão de hipocrisia. Hipócrita. Foi hipócrita da parte dela gravar esse vídeo falando da imprensa, os blogueiros. Então, assim, não me afeta porque eu não sou blogueira, sou advogada e sei do meu papel enquanto, né, advogada e comunicadora e levando informação, como disse Vitor Savino, fato, né? Tanto é que não ando recebendo processo. Então, se não recebo processo, é porque eu não estou ultrapassando aquilo que a lei me permite. Exatamente. Então, enfim, é uma sequência de erros que isso justifica a queda dela aí nas pesquisas e até dos seus parceiros que nem mais estão ao seu lado. E como jornalista, Rafaela, me afeta. Porque como profissional da comunicação, a gente sabe que esse não é o caminho ideal a ser seguido. Essa ideia de milícia e fake news e tudo, a gente entende que existe fake news. Mas a gente entende também que esse não é o caminho ideal. O que seria o caminho ideal? Quem é o seu maior adversário do Amazonas? Sendo Manaus uma cidade majoritariamente de direita? Omar Aziz. Aí você está perdendo tempo criticando jornalista que nem pré-candidato que nem é candidato, não vai concorrer a nada. Não faz sentido. Mas não se preocupe que jornalistas de plantão, comunicadores de plantão estão com essa missão, Brian, de descobrir qual é o peso e o medo que existe neste nome. Omar Aziz, que não sai qual é da o boca medo, dela. Qual é o receio, né? Entendeu? O que tem ali nas blogueiros não somos, então vamos buscar essa resposta, não, porque o povo quer saber. Vai ter que aparecer. E, Gabi, 18 e 31, nossa próxima pauta aqui. Da nossa próxima pauta. Vamos. Tem muita gente acompanhando a gente no YouTube. Muito obrigada a você que está aí no tabuleiro acompanhando com a gente. Pode se inscrever. Agora a gente fala sobre Cabo Daciolo. Que é glória uma figura, né, que perpetua ali no cenário político e vai, não vai, glória a Deus e não sei o quê. O Mobiliza, que é o antigo PMN, vai realizar no próximo dia 31 de julho uma convenção partidária aqui em Manaus. E o evento vai ocorrer na sede, né, do partido, onde eles vão oficializar, presta atenção, a candidatura do ex-deputado federal e ex-pré-candidato à presidência, Cabo Daciolo, ao governo do Amazonas nas eleições desse ano. Para a disputa ao Senado Federal, o nome escolhido pela legenda, pelo Mobiliza, é o de Milton Rogério, mais conhecido como Xuxa do Amazonas. O Amazonas tem cada figura. Além das candidaturas majoritárias, o Mobiliza apresentará uma chapa composta aí por 6 candidatos a deputado federal e 22 candidatos a deputado estadual. O Mobiliza, vale lembrar, que já elegeu um governador do estado
quando ainda era o antigo PMN. Inclusive, esse governador, na época, foi Omar Aziz, eleito ali pelo PMN. E agora vai lançar Cabo Daciolo, meus amigos, e Xuxa para cargos no Amazonas. Eu começo com o Brian Douzani. Brian, o Amazonas tem cada coisa. Cabo Daciolo não sabe o que ele quer da vida dele. Se ele vai pro Rio de Janeiro, ou se ele tenta no Amazonas, ou se ele tenta Roraima. Nasceu no Sul. Hoje eu tava vendo, né, a trajetória, né? Nasceu em Santa Catarina, salvo engano, foi federal pelo Rio de Janeiro, passou por Rondônia, aí subiu mais um pouquinho, chegou aqui no Amazonas, né? E ontem eu ouvi o Cabo Daciolo lá no Amazonas Shopping. Pronto, então... Aleatório. Já virou amazonense, né? Isso. Tá aí Mas no assim, Daciolo aqui. Sendo Tá bastante... rodando por aí. Sendo bastante objetivo, eu sempre costumo dizer que toda eleição tem aquela figura caricata do processo, Sim. né? Que aqui, numa eleição passada, foi o padre Kelmon, Rafael. É o padre de festa junina. Isso, o padre Kelmon. Então, assim, fazendo esse paralelo, né? Sempre tem ali vamos dizer assim, um apelo cômico, com todo respeito, né? Isso a gente tenta tratar com a devida seriedade, embora em algumas pautas seja profundamente difícil, mas assim, vamos ver se isso vai se confirmar, porque o PMN ainda está com uma discussão se vai lançar, se não vai lançar, porque parece que ele mandou um áudio, Gabi, para não sei quem, dizendo que na verdade ele é pré-candidato à presidência da República, Rafaela Torres. Eu ouvi isso, depois ouvi para governo. Isso, aí depois eu entrei em contato, a jornalista... Eu acho que ele ainda não sabe, né? Ele não sabe, ele tá completamente Você imagina indeciso. o grau da indecisão, né? Aí eu conversei com uma pessoa próxima ao PMN, falou que se ofereceu para escrever uma errata, mas não, o presidente do partido disse que ele é pro Amazonas mesmo. Então eles têm que primeiro se decidir, né, qual vai ser o papel do Cabo Daciolo, se vai ser Amazonas, se vai ser presidente da República, né? Se senador. vai ser, se for aqui no Amazonas, vai ser o apelo cômico do processo eleitoral, né? E lembrar que uma parte do eleitorado brasileiro costuma gostar desses personagens. Não à toa, salvo engano, eu teria que rever os números, mas eu lembro de ter feito um comentário sobre isso. Teve mais de 1 milhão de votos na eleição. Eu tenho esses dados. Tu tem? Na eleição, de Rafaela, 2018, mais de 1.348.000. Isso. E se não me falha a memória, tu pode confirmar, ele ficou na frente da Marina Silva Meirelles, e da Marina Silva. Ele ficou em 6º lugar. Isso, ficou na frente Olha, do Henrique arrastou Meirelles votos até consideráveis. e da Marina Silva. E gastou R$800 mil. Exatamente. O Henrique Meirelles, ele tinha ali, ele era candidato do MDB, um partido gigantesco, uma campanha absolutamente milionária, e a Marina Silva também uma figura veterana da política e tal. E o Cabo Daciolo ficou na frente dos dois. Então, assim, a gente brinca, mas tem um eleitorado que vota nessas figuras, E ainda Rafaela. tem um ponto que eu fiz uma publicação a respeito disso e eu me surpreendi com os comentários. Eu vou votar nele. Eu fiz também, as pessoas aderiram à ideia. Chocada. E aí tem um outro ponto da questão da eleição de o voto do protesto, né? Em 2018, eu trouxe para a esfera do nosso estado e entender por que ele está aqui. Então, no Amazonas, ele teve, em 2018, um total de mais de 31 mil votos. Em Manaus, ele teve 26.289 votos. E em Manacapuru, ele teve 858. E agora, tomando aqui um pouco a mesa, eu queria que o Savino pudesse explicar para quem está em casa o que significa a presença de Cabo Daciolo no tabuleiro. Porque será que alguém está trazendo? A presença de Cabo Daciolo pode dividir voto de quem? Pois é bastante interessante essa questão, né? Eu acho que pode sim, eu acho que é alguém que tá trazendo meio que pra atrapalhar, digamos que o Cabo Daciolo venha pra roubar os votos, né? Entre aspas, roubar os votos de alguém. Mas a pergunta que fica é, de quem? De quem o Cabo Daciolo roubaria esses votos? E aí eu quero falar, é com você, população amazonense, que fala assim, eu vou votar nesse, a questão do voto de protesto, né? Cara, convenhamos, o cara não sabe o que ele quer. Ele não sabe o que ele vai ser. Não, se jogar no T3, não sabe, volta pra casa. Exatamente, entendeu? Não volta pra casa. Se jogar ele lá no Distrito Industrial, ele não consegue chegar até o centro de Manaus. Eu duvido que esse cidadão consiga mencionar pelo menos 5 municípios, dos 62 municípios que nós temos no estado do Amazonas, que é um município
de extrema complexidade, a verdade é essa. E aí o cara vem aventurar, é um aventureiro, né? A verdade é essa, é um aventureiro. Verdade. E aí você vai se prestar a dar o seu voto pra esse aventureiro? Que isso, entendeu? Agora, é interessante a gente falar que em março ele fez um lançamento de pré-candidatura para o Senado, pelo Solidariedade, aqui no Amazonas, tá? Foi num hotel ali na Adrianópolis, inclusive bem próximo aqui onde é o estúdio do nosso tabuleiro. E aí depois ele decidiu mudar de ideia, foi para Roraima, para tentar um outro cargo majoritário em Roraima. E agora retorna para o Amazonas, já está sendo visto nos shoppings da cidade para tentar um cargo ao governo. Ou seja, e me chama... desculpa me interromper, a preocupação dele não é com o Estado. Exatamente. É consigo mesmo. Não há ele uma quer ser decisão eleito. do que ele ele não quer ficar realmente sem quer. mandato. Até Essa é a porque verdade. me chama muita atenção o fato desse público evangélico também aderir a essa campanha, a esse nome de Cabo Daciolo. Porque em tudo que ele se mete, no Amazonas, em Roraima, deputado federal, estadual, ao governo, as pessoas realmente compram a ideia. Porque Sim. lá em março, quando ele veio pra cá de mala e cuia e disse que era pré-candidato ao Senado, eu também fiz um vídeo sobre isso. E a adesão das pessoas foi assim, eu vou votar, e não sei o quê, porque ele é de Deus, porque ele fala glória a Deus. Antes de falar glória a Deus, eu quero até falar com o povo que é cristão, porque ele reuniu pastores nesse primeiro lançamento dele lá em março. Será que a pessoa realmente, só se dizer cristã, ela é cristã de verdade? Porque o que ela vai mudar na vida da população? Ela vai beneficiar a população de que forma, se for eleito? Governador, senador, deputado federal, estadual, o que vai mudar na vida do povo brasileiro, do povo do Amazonas? Agora ele é candidato pelo Amazonas até então, porque amanhã pode mudar de ideia, muda a todo instante. E olha só, um dado Não basta se dizer só cristão. Para que as pessoas, porque o nosso papel principalmente é levar, mostrar para você que nos assiste dados e informações para que você entenda que ele está apenas brincando. Na verdade, ele não se importa com o Amazonas, nem tampouco com qualquer outro estado. Ele se importa com ele, com Glória a Deus e com o Vasco dele, né? Entre aspas, não tenho nada contra o time dele, mas é porque ele usa isso, né, como promoção. E ele já passou pelo PT do B, pelo Patriota, pelo PL, pelo PMB, pelo PDT, Republicanos e hoje está afiliado no Mobiliza. Então, assim... É um camaleão, né? Ele passa, ele vai passando e detalhe, sabe o que é? Sabe o que é grave? O que ele quer? É porque tem muito lobo em pele de cordeiro e ele vai dizer exatamente aquilo que você quer ouvir. Porque ele já tem a trajetória dele marcada em se colocar como aquele que luta contra o sistema. E eu tenho certeza que você que nos assiste tem vários pontos que você não está satisfeito com políticos aqui, com gestões e entre outros. Mas nem sempre os 100% que você espera é os 100% que aquelas pessoas, os homens humanos que estão ali naquele cargo, conseguem entregar para você. Mas Cabo Daciolo vai vir com o discurso de eu posso. Por quê? Porque sou vascaíno e eu sou cristão. E assim porque que ele fala vai glória a vir. Deus, exatamente. Isso, glória a Deus. E pra mim, ainda usa o nome de Deus em vão. Sim, e tem uma questão, agora, do ponto de vista do cenário. 3 minutos, Brian. Que voto o Daciolo pode obter e de quem que ele tira voto? Me parece, sendo uma leitura bastante simples e objetiva, ele tira voto da Maria do Carmo e do Davi Almeida. E já ia dizer isso. Né? Por quê? Que é alguém que se favorece muito do discurso porque os religioso. evangélicos, conservadores, aquela categoria que em Manaus, inclusive, é muito significativo, eles devem se concentrar na direita, né, numa eleição polarizada, que aqui, do ponto de vista regional, vota na Maria do Carmo, mas nós temos que lembrar que o Davi Almeida tem, historicamente, um relacionamento com algumas igrejas evangélicas aqui. Ele é a resposta de oração. Isso. O próprio Davi Segundo Almeida... alguns outros vamos ver como que ele vai trabalhar, mesmo diz, né? Savino. Vamos ver como aí. ele vai trabalhar isso do ponto de vista do marketing. Mas ele deve, em algum momento, se colocar como candidato cristão do processo eleitoral. Isso daí é uma coisa tranquila. Por quê? Porque o Omar não vai fazer isso. A Maria do Carmo, embora seja católica, nunca usou isso do ponto de vista político, e o governador Roberto Cidade também não. Então, o Davi vai acenar ferrenhamente para os evangélicos. Só que, até então, ele não contava com o Cabo Daciolo. Eu tenho certeza que o Cabo Daciolo vai conseguir ser mais terrivelmente
evangélico com certeza. do que o Davi Almeida. Brian, Se eu continuar como já pré-candidato ao ouso governo. com um ponto em que ele postou um vídeo nas redes sociais. Sim. Eu tô até esperando o dia de ele me bloquear, mas eu espero que ele tenha maturidade e não me bloqueie. Ele já disse que o sonho de vida dele era ser pastor. Já viu esse vídeo dele? Sim. Ele já se colocou... Entende? Então, ele já está se colocando como alguém que o propósito... Perfeita leitura. O propósito dele era ser pastor. E ele ainda Isso. finalizou dizendo que ele entendeu que Deus colocou ele na política como alguém que teria o poder e a caneta nas mãos para levar as boas novas. Isso. Então, ele já está, assim, introduzindo o Perfeito. discurso do Bem cristão lembrado. e do pastor. E ele ainda É. postou a ele com a blusinha dele, estilo pastor mesmo da Igreja Batista, com Sim. cinto. Não, porque o argumento... Então, assim, perfeito. É. Já, o já argumento, Gabi, pra gente encerrar esse assunto, o argumento que ele usa nesse vídeo, bem lembrado pela Rafaela, é justamente o seguinte, que ele se sentia vocacionado para ser pastor, e todo mundo evidentemente respeita isso, né? Aqui a gente não está debatendo religião, a gente está debatendo a comunicação e o marketing do pré-candidato. E aí, no vídeo, ele fala que ele entendeu que o caminho dele era a política. E ele se coloca também como um vocacionado à política, um escolhido por Deus, que foi isso que ele fez em 2024, Savino, quando ele faz aquele vídeo dizendo que ele era a resposta da oração Sim. dos cristãos. Então, veja, o Davi, ele... Não subestima o Davi. Aquele Ele- evento Todos teve eles de partem tudo, pra, né? pra O esse lado ali Davi, do ele público faz a cristão, costura né? direitinho, ele vai montando as pecinhas. É fenomenal, Davi, nessa parte. A gente já tá caminhando pro fim, Não, sabe? rapidamente, te dou eu um minuto. quero só Um cumprimentar minuto. as pessoas que estão acompanhando. Claro. Nós temos 26 pessoas agora nos acompanhando na live. Muito Pronto. obrigado a você. O pessoal tá nos comentários aí falando. 28, tá 28 subida. pessoas, Olha né? só. Falando assim, ó, já tô até vendo o pessoal do ex-prefeito Lambanceiro atacando o tabuleiro. Tá Aí, tudo certo. comenta aí, o que você acha que o pessoal vai falar a partir É, daqui e não desse estamos programa. atacando Vai, Gabi. a religião de Nós ninguém. não estamos É. atacando a religião de ninguém, mas é um pouco estranho que todos eles usam disso para tentar ser eleitos. Então, isso aí, A pra mim, história se repete, né, é Gabi? A gente sempre interessante. vê Passa isso. tempo e a história é a Até mesma. porque o Tabuleiro ele não tem um propósito de ser um programa sensacionalista onde a gente coloca alguém nesse microfone para fazer, né, uma Jamais. pauta midiática, que a gente está analisando de uma forma muito fria e dizendo como está acontecendo o jogo político para que você esteja bem atento aí E muito na hora de tranquila, votar. né? Da forma que é na nossa rede social. Vamos falar agora de Roberto Cidade. Sim. Governador que já disse que é candidato ali, pré-candidato à reeleição. A campanha dele tem consolidado uma presença tanto na capital quanto no interior do estado. Com certeza você deve ter notado que Roberto Cidade está se movimentando de todos os lados para conquistar vários e vários aliados para conseguir essa reeleição lá em outubro. E aí isso gera um efeito dominó que afeta diretamente os projetos do PL, da Maria do Carmo, que a gente já falou aqui, e também de Omar Aziz. Tem Omar Aziz por ali tentando entender o que Roberto Cidade está fazendo. Uma das baixas mais notáveis que aconteceu foi lá no município de Coari, viu, Brian, Rafaela e Savino? Sim. Onde Roberto Cidade, né, o presidente municipal do PL lá de Coari, declarou apoio formal ao governador. E isso enfraquece, de fato, a base da pré-candidata do PL. E aí, da mesma forma, o bloco liderado pelo senador Omar Aziz tem enfrentado movimentações internas com a saída de alguns aliados, tá? De alguns prefeitos e representantes municipais que passam a integrar o apoio da base ali, a base de apoio governista, Roberto Cidade, mexendo as peças do tabuleiro, né? E já era com certeza notável que E isso iria também acontecer. a gente está trazendo esse assunto porque ele está se colocando no tabuleiro como alguém que está mexendo no tabuleiro dos outros. E mexendo muito. Jogando. Então, assim, pra quem nos assiste, Brian, vamos fazer uma lista de quem era do Omar, quem era da Maria, quem era do Davi, quem foi, quem voltou. Porque, olha, tem muita gente ainda que mudou de lado, né? Muitas Exatamente. lideranças em si. E ainda vai mudar, porque ele ainda tem conversado, tem ido lá nos municípios, tem falado com as lideranças e muita gente vai sair do barco, tanto do PL quanto do próprio partido do Omar Aziz, para apoiar Roberto Cidade. Puxa na memória. Pô, não, se a gente puxar na memória aqui, nós tivemos aqui em Quari o episódio que a Gabi citou aqui do presidente, do né? presidente do PL, essa parte. Zé Henrique, acredito. Municipal. Não, e aí, Convenhamos. eu tenho que fazer Né? um parênteses aí, que eu recebi algumas mensagens, eu publiquei sobre essa união do presidente municipal lá do PL,
e aí algumas pessoas do PL de Coari entraram em contato dizendo que isso não representava a posição dos filiados, e sim só do presidente. E também recebi mensagem de algumas pessoas dizendo assim, o PL não tem diretório municipal em Coari. Eu falei, tá, mas então o presidente lá tem que parar de se apresentar como tal, né? Porque ele se apresenta como tal. E uma vez que o presidente toma um posicionamento, pode até não significar que é a posição pessoal de alguns correligionários, mas o simbolismo disso para o mundo político é de que há um alinhamento político, sim. Estritamente aí estão interligados. Não tem como fugir disso. Sim, não, e assim, como a Rafaela falou, são casos reiterados, é um padrão. Então a gente teve em Coari esse episódio, em Parintins, o Cabo Linhares, lá na época que é o presidente da Câmara, o vereador mais votado do município. Nós tivemos em Itacoatiara o Arnold Lucas, que era pré-candidato a deputado federal no PL, era a liderança da Maria do Carmo no município. E teve até vídeos, eles caminhando junto. Hoje está no governo. Inclusive a Maria do Carmo, a informação que a gente sabe é que ela ficou profundamente irritada com essa saída do Arnold Lucas e tal. Eu até brinquei, parece que ela pegou um vasinho de cristal e jogou na parede. Padrão novela da Globo, né? Então, assim, não é um caso isolado. Sim. Tem a Andréia também, que era do Omar. Sim, então, isso mostra que... Isso só da Maria. Do Omar nós temos a prefeita de Maués, né? Nós temos o Glênio Seixas, ex-prefeito também no interior. Então, assim, uma série de lideranças estão se movimentando a caminho ali, a convite do Roberto Cidade para abraçar o seu projeto. Então, assim, são coisas objetivas da realidade. O Omar não está naquela tranquilidade que ele estava um ano atrás, quando ele liderava as pesquisas. Com tanta certeza de que seria a curva do Omar está assim, ó, né? Essa é a primeira questão. Isso também, o Brian é contra o Omar. Não. Olhem todas as pesquisas desse último mês, dos últimos 30 dias, e compare com o mesmo período, Rafaela, do ano passado. O senador Omar teve uma queda categórica. E para finalizar aqui essa questão de lideranças, eu vi que repercutiu nas redes sociais sobre a questão da Marcele, da prefeita de Maués, porque ela se mostra ao lado de Roberto Cidade, mas também ao lado do senador Eduardo Braga. E aí veio um questionamento, como é que isso está funcionando? E de acordo com pessoas que estive conversando, o senador Eduardo Braga, dentro do MDB, não disse o seguinte: o Omar Aziz é oficialmente o pré-candidato, o candidato futuramente do nosso partido. Então, várias pessoas estão caminhando com o senador Eduardo Braga e não estão caminhando com o Omar Aziz, estão com Roberto Cidade. Então, isso realmente, Brian, aquilo que a gente conversou essa semana, que realmente não existe essa definição, né, essa impositividade dentro do MDB a respeito do candidato a governo. Então, isso mostra com a aparição da Marcele, da prefeita, que ela estava almoçando com o Eduardo Braga e ela está mergulhada na campanha do Roberto Cidade. Então, não existe aí esse alinhamento 100% de corpo e alma, posso dizer, de MDB com o Maranhão. É verdade, porque não existe combo, a gente tem né? 10 minutos pra Não existe combo na política, Gabi. Não é, tem que fechar com o mesmo senador, com o mesmo governador. Não é bem verdade. Tá aí o Alberto Neto, que parou de andar com a Maria do Carmo no interior. Mas esse é outro assunto. Vai, Gabi. É verdade. Assunto pra próxima semana. Tem muita coisa pra falar. Vocês perceberam? Não foi só eu que percebi, mas tudo bem. Esse é outro assunto. Bora, Gabi. Tem muita coisa. Agora a gente vai falar do ex-prefeito de Manaus, Davi Almeida, que inclusive vai realizar a convenção dele essa semana, viu? Na quinta-feira, dia 23. O Avante convocou a convenção para 19 horas na Alameda Alphaville, na Zona Leste, ali perto onde ele construiu um parque gigante com animais e tudo, para oficializar a candidatura dele ao governo do Amazonas, já saber se a população vai. Em meio a isso, acontecem os rumores de reaproximação dele, Savino, com o Omar Aziz. E esse evento está agitando os bastidores políticos, viu? Porque ainda está indefinido também o vice dele. Né? Quem é que vai ser o vice? A mesma situação dele e da Maria do Carmo. Os partidos que estarão lá compondo essa aliança é o PDT, o AGIR, o DC, que é a Democracia Cristã, e a Federação PRD Solidariedade. Os bastidores apontaram e apontam ainda para especulações constantes sobre composições de chapas e possíveis articulações entre os grupos políticos de Davi Almeida, o pré-candidato
candidato ao Senado, o Eduardo Braga, deu uma entrevista sobre isso na semana passada, que também movimentou esses bastidores, já que ele estava fazendo ali, disse que estava fazendo uma ponte. Tem o vídeo pra gente, Richard? Coloca aí na linha o vídeo pra gente, pra quem tá acompanhando entender um pouquinho desse cenário. Eduardo Braga foi lá e... Olha, o Eduardo mexeu no Braga tabuleiro. foi aquele amigo de... Fofoqueiro. Foi, ele O entregou. X9. Mas eu achei Não, o sensacional. cara fala, não, que teve a briga. Não, Tá não teve ok, briga gente? nenhuma. Não, e eu acho interessante... Acabou a briga. Pode soltar. Vamos ver o Vamos vídeo? ouvir o Vamos assistir vídeo. o vídeo aqui. Estou muito feliz porque os dois estão conversando direto sobre a problemática do Estado. Não é que... Propostas, projetos e... Os dois, Omar e Davi, estão conversando. Eu acho que isso é civilizado, sabe? Não vejo por que não se possa conversar com os candidatos, mesmo em posições diferentes. Até porque, veja só, tem 4 candidatos ao governo, não tem? Sim. Só 2 vão estar no segundo turno. Aquele que conseguir aglutinar em torno de si o maior número de apoios vai vencer a eleição. Para que aglutine, é preciso que você esteja conversando. Portanto, eu imagino que o Davi pensa que vai para o segundo turno e quer o apoio do Omar, e imagino que o Omar pensa que estará no segundo turno e quer o apoio do Davi. É natural. E aí, Savino, Rafa e Brian? É muita união, né? Eles tinham encerrado o casamento, teve briga e agora já estão conversando de novo, Pois Savino? é, bem rápido aqui, né? É interessante, né, Gabi, que você bem falou, né? Alguns rumores, né, sobre o Davi estar conversando com o Omar. Tem gente, principalmente mais aliada ao ex-prefeito Davi Almeida, que vai tratar isso como um rumor, como se fosse um boato, como se fosse vindo de alguém, assim, aleatório, essa conversa. E o vídeo está aí. Né? Não é de alguém foi o que eu aleatório. disse. Quem está dizendo que eles estão conversando não é Vitor Savino, não é a Rafaela, não é o Brian, não é a Gabi. Quem está dizendo que eles estão conversando é simplesmente Eduardo Braga, senador da República. É porque dizem tem que a peso gente enorme. ouve vozes do além, Exatamente. né? Então, assim, vai ficar um pouco complicado agora Fica desmentir. complicado, exatamente. Quem disse isso, aí eu acho que o pessoal que diz que isso é rumor e se incomoda deles estarem, né, conversando, tem que perguntar, tem que questionar o Eduardo Braga. Faz um Porque vídeo pro é Eduardo ele- Braga. é ele tem que fazer um vídeo quem- pra ele, né? Quem Ele disse não isso, tá né? falando a verdade. Brian, todo desde o início do ano passado, a gente ouviu falar que o Davi queria colocar Ariel como vice de Omar Aziz. Sim. E aí, teve aquela questão da briga e tudo mais, que Ariel não tinha experiência, que de fato não tem experiência em cargo público, e agora essa conversa aí, o que pode representar? A questão é a seguinte, vamos lá. Primeiro, objetivamente, quem mais perdeu com o afastamento do senador Omar com o Davi Almeida foi o senador Braga. Eduardo Braga. Sim. Ponto. Qual era o sonho do Eduardo Braga? Era ser o candidato do Omar ao Senado, né, uma candidatura forte, e também ser o candidato da máquina da Prefeitura de Manaus. Assim, ele teria, Rafaela, um excelente aliado no interior, com todos os prefeitos, né, aquela coisa toda, né, de que tem 100% dos prefeitos, que a gente está vendo que não é verdade, esse é outro assunto, e teria o apoio da máquina potente, robusta da Prefeitura de Manaus, que reelegeu Davi Almeida em 2024, nós acompanhamos também. Sonho perfeito, né? Algo de novela, né? Novela e tal. Aí o que aconteceu? Os dois resolveram brigar. Por quê? Porque o Davi deu a pernada no Omar, algo que nós sempre falamos que iria acontecer. E Em agora, 2024, exatamente. E agora, evidentemente, o Eduardo Braga tenta convencer os dois, olha, é melhor nós nos unirmos, né? Vocês só têm a perder separados e tal. Ele liga pra um, aí ele liga pra outro, ele vai lá no Figini Salles e tal, não sei o quê. Aí eles ficam nessa, né? Me parece que o Davi não quer, né? Ouve e tal, mas não quer. Tá estressado. Mas que há um pacto de silêncio, me parece até muito claro. Porque a- eles não se atacam já tem um tempo. Sim. Cadê o negócio do gangster? Né? Não tinha um negócio do gangster? Não, tá Sim. muito legal pro Omar. Tá sensacional. Sabe por quê? Porque Maria do Carmo não ataca Omar, Davi não ataca Omar. E aí, vai, como é que funciona? Eu acho Isso. assim que é muita união, sabe? É um negócio que tá muito pacífico para uma disputa eleitoral, para uma eleição majoritária. Isso não existe. E detalhe, o Omar permanece em primeiro nas pesquisas. Ele é o candidato que continua em primeiro, Tá, né? tem caído, mas olha, continua pra lá. que você saiba, dia 23 vai ter a convenção de Davi Almeida, na Sim. quinta-feira. No sábado vai ter a convenção de Omar Aziz. Roberto Cidade vai ser no mesmo dia que a Maria do Carmo, no dia 4 de 4 de agosto. agosto. E ainda tem uma suposta data sobre o Cabo da Ciolo, viu? Que vai ser dia 31 É. do Sim. 7. Semana que vem, né? Então, Então, vai semana que muita vem. coisa acontecer aí no nosso tabuleiro. Não, então assim, ao que parece, a articulação do senador Eduardo Braga, que só iria beneficiar a ele, hoje está caminhando para fracassar.
Eu acho até que o Davi resolveu marcar a convenção logo na abertura do prazo, primeiro de todos, justamente para encerrar esse rumor, essa articulação, essa possibilidade. Ele é corajoso, isso a gente não pode negar. O prefeito Davi Almeida é muito corajoso. A ponto de deixar a prefeitura Sim. por uma incerteza, com índice e deixou a prefeitura de 3 dias depois de uma operação da Polícia Civil que Exatamente. prendeu uma aliada dele lá. Eu achei de uma coragem extraordinária. Então, assim, parece que os planos de Eduardo Braga não irão prosperar. Tudo caminha hoje para os 4 disputarem. Embora a gente só vai saber. Eu sou cético. Né? Sou Eu acho fé que de tudo- Tomé. eu Sou acho fé que de tudo- Tomé. No último momento, né? Ah, tá. 5. Não, tô Tudo falando pode acontecer. Eu tô falando dos 4 mais fortes, né? Ah, sim, claro. Que Mas é o até que? É o- o Mara Aziz, é o Davi Almeida, O a professora Aziz, Maria do Davi, Carmo. Maria do Carmo e Roberto Roberto Cidade. Então, hoje Certíssimo. tudo caminha para ser os 4 concorrendo, justamente porque o Davi não vai querer ceder, porque ele não gosta de sair pequeno das coisas. A Maria do Carmo Até porque ele vence foi para gigantes, Miami. né, A Maria do Brian? Carmo Na foi para cabeça dele, Miami sim, né? refletiu. Parece que veio com força agora, com tudo. Embora a gente ouve falar... Agora é oficial, como é que o Alfredo falou? Agora é oficial. Fim de papo. Fim de papo. Fim de papo. Embora o que nós ouvimos a respeito da Maria do Carmo, é necessário dizer pra gente encerrar, Gabi, é que ela está fragilizada financeiramente. Eu ouvi essa expressão de uma fonte. O que significa isso, Rafaela? Fragilizada financeiramente. Para alguém que concorre ao governo do estado do Amazonas, que é esse estado complexo, que o interior funciona de uma forma, a capital de outra, mas tem vários interiores. Não me parece que a Maria do Carmo está num bom momento. Não está. As fotos, os vídeos, Mas as eu articulações acredito demonstram que a isso. pior coisa que existe na política, e eu digo para os candidatos de uma forma geral, é quando você se perde no seu ego. Onde você não consegue botar a sua cabeça e falar, caramba, se eu continuar 10 passos aqui à frente, eu não vou nem ganhar e eu ainda vou perder muito dinheiro que eu estou investindo. Sim, aliados também. Né? E aliados, e é um jogo que eu não vou conseguir nem chegar perto da linha final, nem sequer no segundo turno. Então, acho que deveria ser um momento para Maria do Carmo refletir e falar, ó, eu tenho uma boa aceitação, eu posso vir como candidata futuramente a deputada federal, deputada estadual, e acreditaria muito mesmo que ela pudesse ganhar. Mas essa corrida eleitoral majoritária, eu acho um pouco audácia. Complicado e difícil. É muito audácia você já achar que vai ali entrar e vai mudar o sistema. Ela tá igual o Cabo do Daciolo, né? Os dois se colocando contra o sistema, e não é assim que funciona. É verdade. Olha, a gente tem 1 minuto pra gente finalizar o tabuleiro. Já tem muita gente já com gostinho de quero mais. Vai ficar aguardando pra semana que vem. Olha, tem aqui uma pessoa dizendo que essa bancada é uma bancada de honra. E ele falou uma coisa interessante que fica pro próximo programa, viu? O seguinte, o Braga quer ser o único candidato do Davi, Omar e do PT. Com certeza não há dúvida nenhuma quanto a isso, porque até Marcelo Ramos ele já tá tirando já deu uma do meio de Pernador. campo para que não seja pré-candidato ao Senado. A gente vai chegar aqui ao final, nossas considerações, eu vou deixar aqui pro Brian, dar uma boa noite para quem tá acompanhando a gente. É muita coisa, muito assunto, é muito tema. Vai, Brian, seu boa noite. Muito bem, agradecer, né, os meus colegas aqui pela estreia e dizer que vocês podem aqui acompanhar o tabuleiro, né, os cortes daqui a pouco nas redes sociais, e é um projeto muito legal que a gente iniciou e que certamente vai ser bastante longevo. Boa noite. Rafa, boa Quero noite. agradecer essa bancada e você também aí que nos assiste, porque esse programa só existe porque você também faz parte desse projeto, porque a nossa missão é levar para você informação e também que você entenda como esse jogo funciona, e dizer que semana que vem estamos de volta para fazer ali aquela união de tudo que aconteceu, mesmo sendo muito movimentado, para que você entenda como realmente acontece. Savino. Muito obrigado a você que acompanhou aqui, né, o tabuleiro, a nossa estreia, que ficou com a gente até o final. Eu tenho certeza que essas informações vão ser muito, muito úteis para você entender o que está acontecendo na política do Amazonas. E semana que vem estaremos aqui novamente trazendo novidades e comentando a política do Amazonas. Gabi. Muito obrigada a você que acompanhou a gente aqui no Tabuleiro. Se inscreve no canal, o Tabuleiro. Também pode seguir a gente lá no Instagram, o Tabuleiro_AM. Pode seguir também Gabriele Moura, Rafaela Torres, Brian Dolzani e Vitor Savino para ficar por dentro de tudo que acontece na política do nosso estado. Muito obrigado pela companhia. Até segunda-feira que vem, às 18 horas por aqui.